Conseguem me ouvir agora? Estão conseguindo me ouvir? Ok, então agora eu acho que todo mundo está conseguindo me ouvir. Legal, então acho que podemos começar. Legal, muito bem. Então, uma boa noite, pessoal. Aqui é tarde ainda, aqui no Brasil. Estou aqui na Santa e Bela Catarina, no sul do Brasil. E é uma satisfação bastante grande estar aqui falando com vocês sobre um assunto muito legal relacionado à formação, desenvolvimento de times, né? Que é o novo desafio aí dentro das organizações, diante de algumas mudanças que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, né? Relacionadas à mudança do modelo de trabalho, dos times multifuncionais, e que eu vou estar explorando aí durante esse nosso encontro. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, fiquem à vontade, é só fazer a pergunta pelo chat, eu vou estar respondendo conforme as perguntas forem entrando, tá? Será um prazer muito grande estar respondendo a todas as questões aí para vocês, e agradeço do fundo do coração por esses momentos aí, para a gente poder trocar um pouquinho de conhecimento, de experiência. Para quem não me conhece, eu sou Andy Barbosa, eu sou um expert em Business Agility, também Enterprise Educoach aqui no Brasil. Eu sou fundador do Agile Institute Brasil, que é uma organização independente que oferece acreditação e formações para profissionais do mundo de agilidade, profissionais que queiram aperfeiçoar seus conhecimentos ou que queiram fazer uma transição de carreira. Então, nós oferecemos várias formações, desde formações para EduCoach, passando por formação de facilitadores, formadores de times, líderes de times, métricas no contexto ágil e várias outras que a gente está em processo de construção, levando aí um conhecimento, uma aplicação mais prática, não tão teórica dessas competências e habilidades. O nosso grande desafio é oferecer formações práticas, coisas que se aplicam efetivamente no dia a dia e não ficar tão preso a conceitos puros e simples. A gente leva, aprendendo na prática. Esse é o nosso desafio. Tá? Então, eu vim trazer para vocês, tentar responder aqui, por que team building é o melhor investimento que você pode fazer hoje dentro da organização. Primeiro, então, um pouquinho sobre mim, né? Eu já tenho aí 25 anos de experiência dentro da área, venho atuando na área de agilidade já há bastante tempo. Tenho várias certificações aí dentro do universo ágil, venho me especializando muito em várias frentes. Sou hoje uma das referências em Agile Coach aqui no Brasil. Já tive o prazer de estar aí em Portugal e estou retornando agora no próximo mês. Eu já tive a honra de realizar uma formação aí, foi um sucesso, com 30 e poucos participantes na formação de Professional Agile Coach, que é uma das formações que nós temos, né? E a gente vai estar realizando ela no próximo mês aí, numa parceria com a Scopo, né? E eu já passei por grandes empresas aqui no Brasil, como Product Manager, Project Manager, também fui executivo da terceira maior empresa de software e de soluções de negócio aqui no Brasil, e hoje atuo de forma independente, como coach, como mentor, como formador de profissionais. Tá? Também sou o autor do livro A Essência do EduCoach, é um livro que já está na sua segunda edição, vamos lançar a edição ampliada em 2020, já está em fase de revisão, a versão agora em português e também em inglês. Está disponível no meu site para download a versão PDF, né, o e-book. Então, quem tiver interesse,
só acessar meu site www.andibarbosa.com.br e fazer o download do PDF. Ele é gratuito, é free, tá ok? Em português. Bom, nós precisamos entender um pouquinho como vem se passando, como vem se dando a evolução das equipes, ou das equipas, como são chamadas aí em Portugal, né? Nós estamos sofrendo algumas influências relacionadas ao que a gente chama de mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que foi originário e é originário lá da Escola de Guerra Americana e que vem nos trazendo algumas novas estratégias de como enfrentar esse novo mundo e como atuar, como trabalhar, né, em equipe. Cada vez mais o trabalho em equipe ele mostra bons resultados, né, excelentes resultados. E isso vem se intensificando dentro das organizações. Então, o próprio Exército ele passou por uma mudança bastante drástica nos últimos anos, onde ele saiu de uma visão de comando e controle, a visão tradicional de comando e controle, onde nós tínhamos, né, as empresas muito bem organizadas em áreas, departamentos, e abaixo dele todas as suas estruturas funcionais, se voltou para uma estrutura de comando de times, ou seja, tínhamos times especializados, né? No Exército, por exemplo, eu tinha um comandante e que comandava a área de infantaria, a área de artilharia, a área de inteligência. Porém, nos ambientes de guerra, as coisas não funcionam de forma tão pragmática ou tão previsíveis, né? Então, tivemos que adotar um novo modelo de atuação, aonde as múltiplas funcionalidades se conectavam, se trabalham de forma, se organizam de forma auto-organizada, né? E a partir daí enfrentam os desafios que a elas lhes são impostos pelo ambiente, pelo cliente, no nosso caso da empresa, né? Mas em cada batalha a gente se organiza de forma adequada dentro daquilo que acreditamos ser necessário para enfrentar aquela condição de batalha. Isso é o que acontece também na empresa. A empresa também, há certo tempo atrás, se acreditava que a empresa era um sistema fechado, ou seja, uma espécie de máquina que a gente poderia controlar todas as variáveis que influenciavam esse ambiente de negócio. Mas a partir de agora, as coisas não funcionam assim, né? Muitos já se deram conta que a empresa é um sistema aberto, é um organismo vivo e que é impactado pelo meio, com certeza. Bom, mas nesses novos modelos de gestão, normalmente se atua com uma perspectiva onde eu estabeleço metas e estabeleço restrições, não mais regras ou regras de como as coisas devem ser feitas. Se determina o que se espera e o que se deseja, qual é o objetivo da equipa e o que se acredita que ela não deva fazer, o que ela não pode fazer, ou seja, as restrições. No cenário de guerra, a meta é vencer a batalha e a restrição é não morrer, né? Ainda bem que na empresa não chegamos nesse extremo, ok? E o novo arranjo funcional dentro de uma estrutura de gestão ágil de negócios ou de equipes multifuncionais é nós sairmos do modelo de grupos de trabalho e avançarmos para uma estrutura de times cross-funcional, times com auto-organização. Então, no modelo tradicional de gestão, por exemplo, de projetos, nós tínhamos dentro de uma estrutura de times um grande líder, e esse líder gerenciava especialidades dentro do time. A partir de agora, os times ágeis, eles não possuem mais um líder direto, imediato, determinando o que deve ser feito. O time se auto-organiza e o papel de chefe ou de team lead passa a ser um facilitador, ou seja, eu não tenho mais líderes ou gestores no time determinando o que deve ser feito. Todo mundo é responsável por liderar, todo mundo é responsável pelo trabalho, todo mundo é responsável pela execução
e de forma colaborativa nós alcançamos os resultados definidos para o time. E o antigo líder passa a ter um papel fundamental de facilitação, de remover impedimentos, de permitir com que o trabalho do time flua e que os contratempos, que também os impedimentos, que os conflitos sejam de alguma forma resolvidos ou dirimidos, e o papel do líder, então, é facilitar essa resolução, esse encaminhamento do trabalho. Isso vem de encontro, por exemplo, a esses novos arranjos de times, né? Um dos mais famosos arranjos de time existentes hoje no mundo ágil é o modelo Spotify, tão divulgado e comentado, né? Que oferece uma estrutura, um arranjo de times que parte do modelo de squads, ou que seja, uma equipe multifuncional composta por várias pessoas de as mais múltiplas especialidades dentro dela, que de forma auto-organizada trabalham colaborativamente na busca por resultados. A união de vários squads constitui uma tribo, né? Então, uma tribo que vai estar atuando diretamente para entregar uma solução, para entregar um projeto, para entregar um produto, ou seja, para cumprir uma missão. E pessoas de uma mesma especialidade compõem um capítulo, por exemplo, né? Então, são vários arranjos, né, que são oferecidos. Esse é o modelo que a Spotify encontrou para gerenciar o seu trabalho, e as mais diversas empresas no mundo todo vêm usando vários modelos, né? Aqui um outro exemplo de como é que a Concrete, que é uma consultoria brasileira que atua no Brasil, ela enxerga os times multifuncionais e esse trabalho, né, colaborativo dentro de uma única estrutura de times, onde eu tenho várias especialidades atuando em prol de um objetivo. Bom, esses times, esses novos modelos de times, os times multifuncionais, né, eles possuem alguns princípios e alguns valores, né? Os princípios desses times por exemplo, eu preciso manter times estáveis, ou seja, times que tenham continuidade, que trabalhem por algum período mais prolongado de tempo juntos, porque o conhecimento, a empatia, a conexão entre as pessoas é fundamental para uma melhor performance. Então, quanto mais estável os times forem, quanto mais tempo os times trabalharem em conjunto, mais performance, mais resultados significativos eles vão ofertar. Depois, times diversificados, times que tenham diversas especialidades dentro deles e também que apresentem multiplicidade. Multiplicidade de competências, de opiniões, também de idades, de gêneros, de perfis comportamentais. Tudo isso é fundamental para que um time possa performar mais. Ou seja, times que divergem, times que conflitam, times que geram conflito entre eles, são times que tendenciosamente performam melhor. Porque times que não conflitam, que não questionam o status quo, que não buscam inovar, normalmente são times que estão na zona de conforto, que não buscam a melhor performance e que, na verdade, como se diz, que a unanimidade, muitas vezes, ela acaba sendo uma coisa burra. A unanimidade é burra. Então, nós precisamos de divergência, né? Divergir para convergir. Esse é o desafio dos times multifuncionais e é por isso que se coloca pessoas de perfis diferentes, competências diferentes, trabalhando junto para que essas divergências, essas opiniões diferentes gerem soluções diferentes, gerem inovações, gerem melhorias. Os times, tendenciosamente, a ideia é que sejam pequenos, times que consigam ter de 7 mais ou menos 2 membros, porém as squads transcendem essa proposta, ou as células ágeis, orientadas a cadeias de valor, elas podem transcender
7 mais ou menos 2. Elas podem chegar a 25, 50 pessoas dentro de uma cadeia. No entanto, a gente sabe que existem subtimes. Na verdade, acabam existindo pequenos times que vão atuar com determinadas partes ou segmentos do trabalho. Mas a ideia é de ter times pequenos para que eles possam se conhecer muito, para que eles possam dialogar, para que eles possam interagir de uma forma mais positiva e produtiva. Os times precisam estar integrados, apesar de poderem estar fisicamente distribuídos, eles precisam de alguma forma estarem integrados, e hoje existem diversas tecnologias que propiciam, que permitem aos times estarem integrados, seja através das ferramentas mais diversas tecnológicas disponíveis, ou algum tipo de aplicativo, como a PR, ou, por exemplo, o próprio Microsoft Teams, ou outros aplicativos que possibilita que as pessoas se conectem e mantenham uma conexão contínua para trocar ideias, trocar informações e trocar informações relacionadas ao trabalho. Depois, os times precisam estar dedicados, ou seja, focados no cliente, focados em um projeto ou uma grande demanda por vez. Quer dizer, se você tem várias demandas ao mesmo tempo, qual é a prioritária? Qual é o foco? Então, você ter clareza disso, transparência, e isso precisa estar muito bem definido para que os times possam performar. Também times precisam estar alinhados com um propósito claro de trabalho, de resultado que se espera deles, uma missão clara e uma visão muito clara do trabalho e das entregas. E depois os times precisam estar muito comprometidos, ou seja, comprometidos com resultados, comprometidos com a entrega de valor. E para isso é fundamental que eles saibam com clareza o que é o valor que eles entregam, o que é que a organização, que o cliente, interno ou externo, espera da entrega desse time. Tá ok? Uma outra coisa fundamental são os valores dos times de alta performance. Times de alta performance colaboram muito entre si, se apoiam mutuamente, são auto-organizados, eles assumem as responsabilidades, eles têm um senso de autorresponsabilização. Eles querem liberdade, eles querem autonomia, mas eles sabem que isso exige deles responsabilidades com a entrega de resultados, com o compromisso assumido, com o retorno esperado pelo time. Também são times que se comunicam muito bem, que exploram uma comunicação não violenta, que exercitam a comunicação mais ativa, uma escuta ativa, uma comunicação não violenta, são fundamentais para times de alta performance. Por fim, eles são generosos, eles respeitam também a particularidade de cada membro do time. Se respeitam os limites, se respeitam as características, as competências, as limitações que cada membro do time pode apresentar. Nem todo mundo performa da mesma forma, nem todo mundo tem o mesmo desempenho, e isso precisa ser respeitado, e times de alta performance se ajudam nesse sentido. Os membros de times de alta performance também cuidam um dos outros, têm cuidado, percebem as oscilações comportamentais, procuram ajudar uns aos outros a superar frustrações, desafios, sabem que as pessoas nem sempre estão de bem com a vida e se ajudam nesse sentido. E por fim, eles confiam um no outro, eles têm segurança uns nos outros, eles precisam acreditar que se a tarefa foi dada, ela será realizada com certeza. Então, uns precisam confiar nos outros, precisam confiar e acreditar na competência e no poder de realização das pessoas. E isso só se cria com muito esforço, gente. E o team building vem justamente de encontro a atender a essas situações. Ok? Bom,
Importante também, até aqui, só tomar uma água. É compreendermos que times, nós podemos exercitar diversas dinâmicas. E as dinâmicas que existem para desenvolvimento de times, para melhoria de times, para performance de times, elas estão relacionadas com o que a gente chama de team building, team rules e team workflow. São 4 dinâmicas de times e que nós exploramos sempre com o nome de team building para facilitar esse processo. Mas entender essas 4 dinâmicas eu gostaria de trazer para vocês. A primeira dinâmica, tipo de dinâmica de team building, são aquelas dinâmicas que têm o objetivo de criar laços dentro e entre as equipes de trabalho. Ela promove interação entre as pessoas e tem o foco em socializar e conviver. Traz vários benefícios, né? Principalmente aquele que nós mais falamos e buscamos. Nós precisamos de empatia. Mas como que é a empatia? A empatia se cria justamente por laços emocionais, por laços muitas vezes não tangíveis, relacionados às relações pessoais, não relacionados a questões racionais e lógicas, mas sim por questões emocionais. E esses laços de team building a gente cria em momentos descontraídos, atividades informais, realizadas em atividades fora do trabalho, em happy hours, em coffee breaks, né, em atividades ao ar livre, por exemplo, rafting ou arvorismo, questões que a gente leva as equipes a realizar, né, fora da empresa, sem objetivo de falar do trabalho, mas sim atividades de lazer que conectem as pessoas e ampliem os laços de confiança entre elas, né? Outra atividade muito em pauta, em alta agora, também é o escape room, né? Onde as equipes se reúnem para, em 60 segundos, descobrirem um enigma, né? Desvendarem, um enigma, e com isso conseguirem abrir a porta e sair da prisão, né? Então isso é muito legal, são atividades que a gente desenvolve e pode estar fomentando com os times para aumentar os laços de confiança e empatia entre as pessoas. Depois nós temos as atividades de team building. Team building é justamente atividades voltadas para criar, manter e enriquecer os níveis de desenvolvimento de um grupo de pessoas. Traz também vários benefícios, né? De moldar e unir o time, de fomentar a inteligência e a colaboração, de fortalecer o protagonismo, o relacionamento e o sentido de pertencimento das pessoas, mas isso focada nas relações de trabalho, né? Então, o team building, por exemplo, é você criar propósito, atividades de criação de propósito, atividades de definir o manifesto da sua área, do seu time, é desenvolver um Team Canvas, são coisas que nós vamos ver aí mais adiante, eu vou trazer para vocês em detalhes todas as técnicas, por exemplo, que nós abordamos dentro da formação Professional Team Building. Tá? Nós temos os Team Rules, que os Team Rules justamente são atividades de definir acordos, estipular regras, restrições, padrões, níveis de permissão, justamente para beneficiar e construir um ambiente mais seguro de protagonismo e de dar autonomia e facilitar a auto-organização dos times, ok? E também nós temos os Team Workflow, onde a gente mapeia, elabora, define os fluxos de trabalho e também traz benefícios muito interessantes de fortalecer o protagonismo, de promover a autonomia e ainda enriquecer a proposta de auto-organização dos times. Bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém teria alguma pergunta nessa parte introdutória? Não? Ok. Diante dessa nova perspectiva, desse novo modelo, dessas novas propostas
tanto de dinâmicas, como de atividades, como modelos e times, como relações de trabalho, nós precisamos abandonar antigos hábitos, né, e conquistar novos hábitos. E para isso, nós definimos aqui o que nós chamamos de comportamentos ágeis. Nós identificamos, em cima de algumas pesquisas, e eu já vou trazer mais informações em relação a isso para vocês, 8 comportamentos que são fundamentais para que a gente possa fundamentar e desenvolver um ambiente ágil mais saudável. Tá? Um ambiente ágil mais saudável, onde a gente possa propiciar e desenvolver toda essa dinâmica de auto-organização, de autonomia, de protagonismo, de inovação. E ele passa por 8 comportamentos. O primeiro é alinhar, o segundo é comunicar, o terceiro é fortalecer, o quarto é envolver, de engagement, né? Depois é motivar, acompanhar, recompensar e desenvolver. É um ciclo PDCA. É um ciclo PDCA de 8 comportamentos que nós vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles agora. Esses 8 comportamentos ágeis, eles são fruto de uma pesquisa que eu estou liderando. É uma pesquisa empírica, mas é que está fundamentada em uma pesquisa quantitativa e qualitativa para a minha tese de mestrado em administração de empresas. E esses 8 comportamentos eles já foram submetidos a mais de 200 respondentes em todo o Brasil, e os quais, né, essa pesquisa nos trouxe alguns dados. Por exemplo, nós buscamos identificar se na percepção desses entrevistados a adoção de comportamentos ágeis, né, desses 8 comportamentos, se ele poderia propiciar melhores resultados financeiros para as organizações. 58% das pessoas entrevistadas, né, e respondentes concordam plenamente com a afirmação e 42% delas concordam em parte. Então, é um número significativo, né? Quase 100% delas acreditam nesse modelo. Depois nós perguntamos se uma organização adotando os comportamentos ágeis, ela pode ter colaboradores mais felizes e entregando melhores resultados. Aí 55% dos respondentes acreditam, concordam plenamente e 45% concordam em parte. Então, fundamenta ainda mais a nossa proposta. E aí, nós perguntamos se um modelo de gestão baseado em comportamentos ágeis, ou seja, num PDCA constante, de alinhamento, de comunicação adequada, de fortalecimento contínuo, de envolvimento, de motivação, de recompensas, etc. Ok, vamos lá então, gente. Desculpa. Retomando aqui então, tá bom? Os slides eu acho que deve estar carregando. Deixa eu voltar para cá. Vou passar para o próximo novamente. A gente tinha parado aqui. A terceira pergunta que nós fizemos aos respondentes era se o modelo de gestão baseado em comportamentos ágeis, na combinação de comportamentos ágeis, esses 8 comportamentos que eu expliquei para vocês, se poderia ser a solução para uma sustentabilidade e uma maior competitividade organizacional. 70% dos respondentes responderam que concordam plenamente com a afirmação, 24% em parte, 3% não concordam nem discordam e 3% não concordam com a afirmação. Tá? Então, traz para nós um indício muito positivo. Tá? Retornei, gente, retornei. Caiu de novo. País tropical, é isso aí. Tava um sol muito bonito aqui e estamos aí com uma tempestade bastante grande agora. Mas tudo bem, vamos lá. Espero que estejam me ouvindo. Deixa eu pedir aqui para a Neuza se estão me ouvindo. E aí,
Ok, ótimo, maravilha. Agora não vai mais ter problema. Então, voltando aqui, essa situação nos deu muita segurança para atuar com os comportamentos e nós aplicamos essa situação toda e eu vou mostrar para vocês como é que isso se desenvolve. Uma outra pergunta, ou uma compilação que nós fizemos, foi que mais de 90% dos respondentes valorizam muito estes 8 comportamentos. E mais de 10% dos respondentes, aqui na verdade não é 10, também é 90, tá? Quase 100% dos respondentes, na verdade, não tem a percepção dessa prática na organização onde eles atuam. Então, foi uma pergunta que nós realizamos para eles, né, em relação a essas situações aí. Os slides não estão aparecendo, eu vou tentar reconectar novamente aqui com ele. Start. Só um pouquinho. Já vamos resolver tudo isso. Faz parte, né? Fazer ao vivo é isso, gente. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Aqui. E colocar, carregar novamente a apresentação para ela poder, mas é rapidinho, tá? Então, essa pesquisa, só para mim também deixar claro para vocês, é uma pesquisa que eu realizei em várias organizações em todo o país, aqui no Brasil, e nós estamos também ampliando agora, criando uma nova, um novo survey, ele vai estar disponível na internet, e efetivamente agora, com esse modelo mais consolidado, nós vamos então efetivamente validar com dados estatísticos toda essa nossa pesquisa. O interessante é que a partir da identificação desses 8 comportamentos, nós acabamos conseguindo, então, identificar, né, algumas questões. Eu vou desligar o vídeo para carregar mais rápido aqui. Nós conseguimos identificar, junto também a todos os respondentes e através de algumas dinâmicas em grupo que nós realizamos com times de empresas que atuam com agilidade também no Brasil todo, e foram mais de 1.000 pessoas que participaram da montagem, da compilação dessas informações, questões que ajudariam a vivenciar esses comportamentos ágeis, quer dizer, o que nos ajudaria a ter um melhor alinhamento dentro da organização e o que nos impede de ter um melhor alinhamento. Isso também foram questões que nós levantamos, né? E ela acabou nos trazendo bastante situações interessantes. Eu vou só avançar aqui, pessoal, até o slide em que nós já estávamos, para a gente poder dar continuidade aqui na apresentação. Ok, tá todo mundo vendo os slides agora, que maravilha, estamos retomando firmemente. Vejam só, então aqui eu tenho para vocês uma visão, né, do que foi que a gente levantou, por exemplo, em alinhar. Então as pessoas sugeriram com mais frequência que precisamos de cerimônias, que precisamos de nivelamento de expectativas, que precisamos de reuniões mais produtivas, que precisamos de visão clara e compartilhada da estratégia do negócio, que precisamos de uma comunicação horizontal e que precisamos de transparência, né? Ao mesmo tempo, o que impede o alinhamento lá na organização? Falta de padrão das cerimônias, a urgência para tudo, a falta de clareza e confiança nas pessoas, a falta de uma comunicação adequada,
perspectivas divergentes, quer dizer, a alta gestão quer uma coisa, a média gestão quer outra, os times aí não sabem a quem eles atendem, o cliente já quer uma outra perspectiva, tem uma outra necessidade, né? Se você olhar departamentos diferentes dentro da organização querem coisas diferentes, então os silos, a hierarquia, a burocracia, tudo isso impede que se promova um alinhamento adequado nos negócios. E times ágeis, times de alta performance, auto-organizados, que não trabalham mais com regras, mas sim com restrições e com estabelecimento de uma meta clara, de um objetivo claro, não conseguem atuar de forma adequada em ambientes onde o alinhamento não seja ou seja precário, tá? A mesma coisa nós fizemos com o movimento de comunicar, que aí traz algumas formas de comunicar, e o que nos impede de ter uma comunicação adequada, certo? Depois também nós temos o fortalecer. O que nós precisamos para fortalecer as pessoas? Para dar o empowerment que as pessoas, né? O empowerment que tanto se fala. Precisamos oferecer liberdade com responsabilidade, precisamos confiar nas pessoas, precisamos incentivar a colaboração, precisamos atuar com flexibilidade e adaptação, precisamos delegar, precisamos reconhecer o trabalho, né, bem feito. E o que impede o empowerment, né, o fortalecimento? A zona de conforto, pessoas com mindset fixo, que não acreditam que o esforço possa gerar mudanças, né? Pessoas que são resistentes à mudança, pessoas que têm o ego e o poder são muito fortes para elas e elas precisam exercer isso. A descrença nas pessoas, na capacidade das pessoas é algo que impede a criação de um elo de confiança e de delegação, ok? O microgerenciamento, o conformismo das pessoas, né, em atuar. Então, isso são questões que as pessoas colocaram, elas trouxeram isso para nós, né? Também envolver. Como é que eu gero o engagement nas pessoas, né? Com propósito evolutivo, com liberdade e responsabilidade, com patrocínio positivo, dando autonomia para as pessoas, estabelecendo clareza nos papéis, com melhoria contínua. Então, tudo isso faz parte da estratégia de envolvimento. E o que impede o envolvimento? O que impede o engagement? O que está impedindo o engagement hoje é a zona de conforto, a resistência das pessoas, também o mindset fixo, que foi muitas vezes colocado, um ambiente de trabalho ruim, o comando e controle, a falta de autonomia, a falta de empatia. Então, tudo isso, questões que impedem. E aí a gente investigou também o que gera motivação, o que impede a motivação, o que gera acompanhamento, como as pessoas gostariam de ser acompanhadas no trabalho, e o que impede esse acompanhamento. Então, por exemplo, feedback positivo, né, é algo que oferece um bom acompanhamento, uma transparência, participar das decisões, né? E o que, por exemplo, seria uma recompensa para as pessoas? Alinhamento, comunicação, transparência, bonificações, reconhecimento, justiça. E o que impede hoje a recompensa, né? A falta de confiança, um feedback destrutivo. Então, são coisas que nós medimos. Por fim, como é que a gente incentiva a evolução? Então, a evolução, ela depende de coragem para evoluir, coragem para mudar, para fazer diferente, métricas de evolução, comunicação, valorizar e aprender com as falhas, né? E o que impede a evolução? Não poder experimentar, tem muitas empresas que não permitem a experimentação, não estão abertas à inovação, não existir ciclos de revisão, não ter metas, a falta de treinamento, a zona de conforto. Então, tudo isso são questões que nós levantamos dentro e que propiciam a construção desses comportamentos ágeis que certamente vão levar os seus times a atuar dentro de um ambiente muito mais propício para a agilidade, tá?
Todas essas estratégias e também todas as técnicas e ferramentas que nós desenvolvemos para cada um desses comportamentos, ela tem o objetivo de estabelecer um ambiente desafiador e seguro para as pessoas, proporcionar clareza e transparência, desenvolver a confiança e fortalecimento das pessoas, definir critérios claros para aceitação de novos membros dentro dos times, gerar uma competição saudável, acompanhar, avaliar e melhorar tudo. O foco do nosso trabalho, principalmente dentro da agilidade quer o quê? Quer capacidade de adaptação e melhoria contínua. É isso que ela propõe dentro das suas práticas, ok? Bom, eu também vou deixar à disposição de vocês este survey, tá? É um diagnóstico online, vocês podem acessar por esse QR Code ou por esse endereço aqui, tá? E vocês podem responder. São 20 questões, tá bom? São 20 questões, e elas vão revelar para vocês o estágio, a maturidade do seu time em relação aos comportamentos ágeis. Então, você pode trabalhar, responder as 20 questões, e no final, o sistema vai dar para vocês um diagnóstico. Olha, seu time está no estágio X. E você recebe também por e-mail o diagnóstico completo com as situações de cada nível de time, para ver o que é que você precisa buscar de melhoria para alcançar um outro estágio de times, tá? É muito legal, esse survey é gratuito, você pode usar e é disponibilizado por esse QR Code, por esse endereço aqui, tá? Se depois alguém quiser, eu posso disponibilizar para vocês. A gente pode mandar por e-mail para vocês esse endereço também, tá bom? Bom, vamos lá. Então, para conhecer e alinhar, que técnicas, que ferramentas nós abordaremos ou abordamos dentro da nossa formação de Team Building? Primeiro, é como desenvolver um mapa de assessment pessoal. A gente chama de Personal Map Assessment. Como é que eu compreendo questões, gero empatia, gero conexão entre as pessoas através de um mapa pessoal que é aplicado entre os membros do time, mas falando apenas de questões pessoais, certo? E aqui, cada uma das perguntas estabelecidas, definidas, elas são perguntas poderosas, elas vão revelar algumas coisas interessantes entre as pessoas e geram uma conexão muito positiva. Uma outra ferramenta é a ferramenta de assessment para você descobrir talentos. Quer dizer, vamos olhar agora para aspectos profissionais, os nossos colegas de trabalho, e tentar entender um pouquinho deles, como é que eles se comportam, quais são suas expectativas, o que é que eles esperam e o que eles gostam e não gostam de fazer no trabalho. Então, é um outro tipo de assessment. Então, nós conectamos um assessment pessoal com um assessment profissional e geramos aí um grande volume de inteligência para que você possa trabalhar a empatia, a conexão entre as pessoas. Depois, nós temos uma ferramenta, por exemplo, para promover alinhamento de times, né? A gente adaptou o Golden Circle, lá do Simon Sinek, e construiu uma técnica, uma ferramenta que permite com que você crie um alinhamento do time com um alinhamento organizacional, com a organização através do Golden Circle. É uma outra ferramenta também que nós abordamos dentro da formação. Também a gente aborda como é que eu posso definir um manifesto de quem é ou não é o time, faz ou não faz o time, pode ou não pode o time, ou um papel, uma área e assim por diante. É uma outra ferramenta que a gente aborda e ela gera resultados muito significativos. Depois, para comunicar, nós temos, então, uma forma muito legal de comunicar quem é o time através do Elevator Pitch. Então, nós temos um modelo de pitch que o time desenvolve para que se possa efetivamente, então, comunicar o time e trabalhar também com o mapa do fluxo de valor do time. Isso comunica, quer dizer, o time, o que entra, o que o time faz, o que o time entrega. Então, isso também é importante estabelecer dentro da fase de comunicação, tá? E as reuniões, como é que o time vai trabalhar suas reuniões dentro de um modelo de Lean Meeting, que é um modelo inspirado no Lean Coffee, que nós desenvolvemos para você ter reuniões mais produtivas. Então, é uma técnica de condução de reuniões, de facilitação de reuniões, muito interessante também, e a gente aborda isso
dentro do workshop. Tá? Nós temos também o plano de ação, que também é uma forma de comunicar o time, o que será feito, quem vai fazer, quando, onde, etc. O 5W2H, tão conhecido aí, também é uma ferramenta que nós abordamos dentro da formação. Tá? Depois, para fortalecer times, a gente aborda ferramentas de construção, o Team Building Canvas, que é para você construir o time, criar todas as regras de relacionamentos, atividades, valores, princípios, objetivos, forças, fraquezas, papéis, funções, tudo isso a gente coloca dentro desse Canvas e também a gente experimenta isso, isso cria identidade para fortalecer o time. E a gente avança também com a descrição de papéis e funções, é uma outra ferramenta que a gente aborda e muito interessante. Uma ferramenta também para definir a matriz de competências do time. Então, quais são os papéis do time, quais são as competências, e a gente estabelece essa matriz de competências, objetivos e assim por diante. Tá? Ela fica mais ou menos com esse formato, né? Qual é a competência, qual é o objetivo, e como é que nós vamos, então, ficar monitorando, né, a execução, o crescimento do time com base na matriz de competências. A gente aborda também a matriz de responsabilidades dentro do time, inspirada em cima da matriz RACE, mas que você consiga estabelecer uma matriz legal de responsabilidades. A gente estabelece também a matriz de autorização. É uma outra ferramenta que nós abordamos para como é que eu trabalho as decisões, quem toma cada decisão e como deve ser tomada. Então, isso também é uma ferramenta que a gente explora nesse workshop. Tá? Ela está baseada em cima desse modelo de 5 cartinhas, né? Onde a gente define a decisão e as pessoas, através das cartinhas, podem estar escolhendo como elas acham que aquela decisão deve ser tomada. Ok? Depois também a gente trabalha estratégias de envolvimento, de engagement. Né? As estratégias de envolvimento, elas passam principalmente pelo mapa de engajamento. É um mapa onde a gente procura promover o envolvimento através do estado de flow, encontrar aquilo que leva as pessoas a deixar-as felizes, conectadas, né? Através das suas competências e os desafios que elas têm pela frente. Então, também é uma estratégia legal que a gente estabelece a partir dessa ferramenta para promover o envolvimento das pessoas para com o trabalho, ok? Na fase de motivação, a gente trabalha em cima do Motivators Poker, que é um jogo de cartas, onde a gente estabelece os critérios, os fatores motivacionais, fazendo uso de 12 cartas, envolvendo tanto aspectos intrínsecos e aspectos extrínsecos, os fatores intrínsecos e extrínsecos que motivam. Porque a nossa grande intenção não é identificar apenas o que motiva a pessoa, mas é o que está bloqueando ela de se motivar ainda mais. E os fatores intrínsecos e extrínsecos combinados, eles mostram aquilo que a pessoa quer e justamente o que está impedindo ela de alcançar aquilo. Também é uma técnica que nós abordamos dentro da formação de Team Building. Tá? Ela está baseada em cima dos níveis de evolução do ser humano, e aí em cima disso a gente faz um trabalho bastante interessante de fatores motivacionais. A partir disso a gente chega na fase de acompanhar os times. Na fase de acompanhamento de times, né? Desculpe, nós temos, por exemplo, o estabelecimento de OKRs, tá? E também aborda esse tema. Como é que eu estabeleço OKRs para o time, como é que eu monitoro, como é que eu estabeleço tudo isso e faço o monitoramento contínuo do acompanhamento do time. Também como é que eu abordo estratégias de feedback, então são técnicas de feedback, e a gente usa aqui o Feedback Canvas. Temos algumas outras ferramentas também, mas essa é a que nós abordamos dentro da formação. Também nós abordamos aqui a autoavaliação, que também é uma outra ferramenta que a gente coloca à disposição para fazer uma medição
de aspectos comportamentais do time, não só aspectos quantitativos, mas qualitativos, e também o Team Checkup. O Team Checkup é algo muito interessante, porque ele está baseado em cima dos 8 comportamentos ágeis, lembra? Aquela PDCA, e as pessoas respondem periodicamente a esse quadro, esse check-up, dizendo como é que elas estão se sentindo, qual é a sua sensação em relação a cada comportamento. E aí, com base nisso, você toma as ações necessárias em cima de um comportamento que não está legal para o time ou em cima de algum indivíduo que não está se sentindo, por exemplo, motivado, ou está sentindo falta do acompanhamento mais adequado do seu líder ou do seu facilitador. Depois a gente trabalha também questões de recompensa, tá? A questão da recompensa, a gente trabalha com um quadro de incentivos, que é um desafio muito interessante, é um jogo, é um game, onde você pode estabelecer quais os comportamentos ou atividades que você gostaria que o time realizasse ou cumprisse, e o time vai acumulando pontos para cada um deles e atingindo, num determinado período de tempo, um determinado número de pontos, você vai conseguir, vai receber uma recompensa, né? Vai receber uma recompensa que ela é estabelecida em comum acordo antes do início da execução do plano, tá? Bom, gente, por fim, também nós temos o Praise Board, que é o quadro de elogios, né? Que também é uma outra ferramenta que nós abordamos. E, por fim, desenvolver o time,